Olá, meu nome é Valtair e vou conversar com você hoje sobre o pós-milenismo, que é uma perspectiva de interpretação do texto de Apocalipse capítulo 20, que descreve o milênio de Jesus. O pós-milenismo, junto com o pré-milenismo e o amilenismo, são correntes milenaristas. Como os pré-milenistas, o pós-milenista entende que o milênio está no futuro. Mas, diferentemente dos pré-milenistas, para o pós-milenista, Jesus volta após o milênio e não no início do milênio. Ele vem para fechar o milênio. Esta é a perspectiva pós-milenista. Talvez o primeiro pós-milenista tenha sido um monge italiano chamado Joaquim de Fiore. Ele pregou em seus textos que o período de paz na Terra começaria num futuro iminente, um pouco depois de seus dias, gerado pela ação do Espírito Santo sobre a Igreja. Perceba que, neste sentido, pós-milenistas esperam o milênio como um período de desenvolvimento e prosperidade da Igreja, mas não pensam que o milênio começará por motivos ou provocado por seres espirituais ou sobrenaturais. Eles entendem que é a obra da Igreja, por meio da evangelização, por meio da pregação, é que promoverá esta esperada paz sobre a terra e os relacionamentos humanos. Depois de Joaquim, a ideia apareceu parcialmente em escritos de um puritano inglês chamado John Cotton. Ele pregou eventualmente, noções e ideias pós-milenares. Até então, a corrente aparece apenas de forma alusiva, mas no século XVIII ela se tornará popular. É possível mencionar, inicialmente, o pietista alemão Philipp Jakob Spener, no livro dele Pia Desideria, ou Desejos Piedosos, e neste texto, o Spener esperava a conversão de todos os judeus e a queda do papado. E ele argumentava que estes dois fenômenos, a conversão dos judeus e a queda do papado, eles iriam promover um enorme período de bênçãos para a Igreja. Este período teria duração de 1000 anos e no fim dele, Cristo retornaria visivelmente à Terra. Entenda que Spener não esperava alguma manifestação sobrenatural para promover isso. Seriam os dois fenômenos descritos por ele, como a conversão de um povo e a derrocada da instituição católica, que promoveriam o período do milênio, o período de paz na Terra. Esta perspectiva, então, conseguiu, finalmente, muitos defensores. Menciono aqui o teólogo arminiano Daniel Whitby, menciono o teólogo protestante holandês Campendius Vitringa, menciono também o comentarista bíblico inglês Moses Lohman e muitos outros no contexto europeu, que naquele período do século XVIII verbalizaram as ideias pós-milenistas de Spener. Além destes, é preciso mencionar uma outra figura, não no contexto europeu, agora sim no contexto americano, por meio do grande avivalista Jonathan Edwards, que adotou a teoria escatológica e pensava que o milênio começaria através de uma gradual progressão da religião cristã. O cristianismo se desenvolveria até que finalmente haveria a inauguração do milênio na Terra. Um amigo de Jonathan Edwards, chamado Samuel Hopkins, ministro congregacional, desenvolveu um pouco mais a ideia e entendeu que no período milenar surgiria uma sociedade ideal que floresceria de forma bonita e maravilhosa. Isso lembra muito a sociedade do tempo do Espírito Santo do monge Joaquim de Fiore, que eu mencionei agora há pouco para você. Menciono uma outra figura, desta vez um pietista alemão, Johannes Albrecht Bengel, que propôs a ideia de dois períodos milenares. O primeiro começaria nos seus próprios dias, e seria um período de prosperidade gloriosa para a Igreja, mas haveria também um período milenar no futuro, que terminaria com a volta gloriosa de Jesus e a ressurreição dos mortos. Este período de ressurreição dos mortos só apareceria, então, no fim do milênio, na volta de Jesus. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, muito conhecido justamente por isso, ele tinha uma alta opinião sobre esta interpretação de Bengel sobre o milênio e incorporou alguns aspectos desta interpretação pós-milenar em documentos fundadores da Igreja Metodista naquele período. Então, esta noção de desenvolvimento da evangelização até o ponto de inaugurar um grande período de paz e prosperidade na Terra sob a liderança da Igreja, se tornou muito atrativa e encontrou muitos defensores. Veja que ela é marcada então por um otimismo acerca da força da Igreja, por uma espécie de perspectiva superestimada da capacidade da Igreja em evangelizar e pregar a todas as pessoas na face da Terra. E isto era atrativo naquele momento e agradou
chegou a muita gente. Seria a obra do cristianismo que iria pacificar os relacionamentos e promover a inauguração do reino milenar. Vou pedir a você então 3 coisas neste momento. A primeira delas é assinar o canal, se você ainda não assinou, e marcar o sininho para que você receba as notificações quando lançarmos vídeos novos. A segunda é compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tenha interesses semelhantes por esses temas, por estas temáticas, por estes assuntos. E a terceira é comente aí embaixo a sua opinião sobre o pós-milenismo. Diga o que você acha. Me fale um pouquinho sobre a sua visão sobre este assunto. Vamos parar então por aqui. Volto com você numa outra oportunidade. Até lá, se Deus quiser.